Saudações de paz, povo de Deus, saudações de paz da parte do Altíssimo Deus, alcance os casais, os pais, as famílias que se tornaram parceira do canal. Saudações de paz também para você que está a me assistir pela primeira vez. Eu inicio o vídeo de hoje trazendo um versículo da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntio, capítulo 7, verso 4, que diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira, sou terapeuta, dou palestra para casais, palestra para noivos, para jovem, para família no modo geral. E toda vez que nós vamos palestrar para casais, às vezes nós encontramos algumas pessoas que nos perguntam algumas coisas e às vezes nós colocamos uma caixinha para a pessoa colocar ali a pergunta, porque muitos são tímidos e têm vergonha de fazer a pergunta. Isso é bem verdade, que teve uma senhora que nos perguntou se é pecado manter o relacionamento conjugal, ou seja, o ato sexual todos os dias. É claro que ninguém consegue todos os dias fazer sexo, a não ser no início do casamento. E nós já colocamos o vídeo no canal respondendo aí essa senhora. Mas também hoje tem uma pergunta muito importante baseado no versículo da palavra de Deus que nós também colocamos nesse momento. Quem deve procurar para o ato sexual? É o homem ou a mulher? Eu faço essa pergunta para você. Você entende quem deve procurar para o ato sexual? Você que é casado, deve ser sempre o homem ou a mulher também pode procurar? Eu acredito, baseado no versículo da palavra de Deus, a qual nós lemos para você e quero ler mais uma vez, no capítulo 7, versículo 4 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, a mulher não tem poder no seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder no seu próprio corpo, mas quem tem é a mulher. Culturalmente falando, nós entendemos que é sempre o homem que deve procurar a sua esposa. Culturalmente falando. Biblicamente falando, talvez você possa até pensar, pelo fato da Bíblia dizer que o homem é o cabeça da mulher, assim como um Cristo é o cabeça da igreja, você achar que é o dever do homem procurar a esposa. Eu não digo que não seja. Eu não digo que não seja o dever do homem procurar a esposa. Porém, dentro do ato sexual, ambos têm o dever de procurar um ao outro. Não existe um cônjuge específico que deva procurar o outro para o ato sexual. Culturalmente falando, nós achamos que deve ser sempre o homem e que a mulher não tem esse direito de procurar o homem para o ato sexual. Eu não vejo dessa forma. Nós observamos no versículo da palavra de Deus que o homem não tem poder no seu próprio corpo. Isso quer dizer, ao meu entender, que a mulher também pode procurar o homem para suprir a sua necessidade no ato sexual. A iniciativa deve ser mútua, baseado no sentimento de respeito, tanto físico quanto emocional, de ambos os parceiros. Ou seja, vamos aqui entender algo muito importante. Por exemplo, às vezes existe nos cônjuges o desejo maior no homem do que na mulher. Porém, eu quero te dizer que às vezes pode existir nos cônjuges o desejo maior na mulher do que do homem. Pastor Ezequiel, isso é verdade? É. Geneticamente pode ser que a sua esposa tenha mais desejo para o ato sexual do que você. Agora, pode acontecer que ambos tenham o desejo igual ao outro. Eu não sei se pode acontecer, mas eu acredito que sim. Porém, pode acontecer que a mulher sinta mais desejo, mais vontade, tenha um apetite sexual maior do que o próprio homem. E aí, ela deve ou não deve procurar o homem porque ela sente desejo para o ato sexual? Não, ela tem que esperar que o esposo sinta desejo
para procurar ela. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que se ambos estão bem psicologicamente, a saúde está bem e a mulher deseja ter o ato sexual, aí o esposo não vai suprir a sua necessidade porque foi ela que procurou. Não, ao contrário. Se ela te procurou para o ato sexual, é porque ela está sentindo desejo. E você, como homem, esposo, que também sente prazer e sente o desejo de procurar ela, deve suprir a necessidade dela. Isso é muito importante, nós entendemos isso. A responsabilidade mútua no prazer deve ser compartilhada. Por exemplo, não se trata de um dever unilateral. A ideia de que apenas um dos parceiros é responsável pela satisfação sexual é um mito cultural, como eu falei antes. É um mito cultural. Não, é porque eu sou macho, eu sou alfa, deve ser eu que devo procurar minha esposa. Eu acredito que sim, tudo bem. Mas quer dizer que a tua esposa também não deve te procurar para o ato sexual? De repente ela sentiu desejo, acordou aí de manhã cedinho, sentiu desejo, te procurou, porque no ato sexual nós podemos saber quando a nossa esposa está com desejo pela sua linguagem corporal, né? Ela chega perto de ti, talvez chegue aí, pegue nos teus órgãos genitais, tu já vai perceber que ela está com desejo no ato sexual. A linguagem corporal do esposo e da esposa pode demonstrar o desejo. Então, se ela está com desejo, nada mais justo de você suprir essa necessidade. Aí você vai botar na cabeça, não foi eu que procurei ela, então eu não vou suprir. Não tem nada a ver essa questão. Temos que entender que tanto o homem como a mulher tem desejo sexual. Tanto o homem como a mulher sente o orgasmo. Não é só você, esposo, que sente o orgasmo. Não sai. Mas a esposa também sente. E temos que entender que você tem que cumprir o papel de esposo no ato sexual. Por exemplo, você sentiu orgasmo? Precisa fazer com que a esposa também sinta. Porque aí será egoísmo só você sentir e ela não. Você procura ela e ela também lhe procura, você tem que suprir a necessidade dela. Então é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque na questão cultural isso é um mito que pode levar à frustração e à insatisfação de ambos os cônjuges. Ou seja, a mulher sentiu desejo, você vai suprir a necessidade dela. E é muito importante também nós dizermos algo, que não existe um cônjuge específico, já falei isso antes, que deve procurar o outro para o ato sexual. Não, a mulher vai esperar, ela está com desejo, mas ela não pode te procurar porque é teu dever. E de repente, tu aí não tem tanto desejo quanto ela nunca pode te procurar. Você acha que está certo isso? É só você que deve procurar ela? Claro que não, claro que não. Assumir a responsabilidade pelo prazer, tanto o homem quanto a mulher deve ter iniciativa e buscar a satisfação sexual um do outro. Eu não posso ser egoísta em dizer que só eu que devo procurar ela. Eu tenho que entender que ela sente desejo, sente vontade, já falei sobre isso. Ela também sente orgasmo, porque tem homem que se satisfaz, aí pronto, deixa a mulher de lado, não tem mais carinho com ela, não tem mais o desejo de fazer sexo com ela, para que ela venha também sentir a mesma coisa que ele sentiu. Lembrando que são os dois que devem sentir o prazer sexual, não é só um, o orgasmo é para os dois. A comunicação é importante nesse momento, importantíssima. Comunicação é fundamental, conversar sobre a necessidade e desejo um do outro. Você, esposa, procura o teu esposo e de repente ele não aceita, converse com ele. Diga para ele que você também sente desejo tanto quanto ele de sentir o orgasmo. E que não é só dever dele te procurar, tu também pode procurar ele. Claro que tudo isso deve ser em uma conversa, os dois sentar. Se de repente o teu esposo ele acha que deve só ele te procurar, você chame ele e diga para ele com toda sinceridade: olha,
Tu sente desejo? Eu também sinto. Tu sente o orgasmo? Eu também sinto. Tu sente vontade? Eu também sinto. Então tem momento que eu sinto e que precisa ser suprida essa necessidade. E quem eu vou procurar? É você que está dormindo comigo, é você que é meu esposo, é você que come na mesma mesa comigo. Deu para você entender? Então é muito importante que você entenda que não existe uma pessoa definida para procurar no ato sexual. Não. Não deve ser só o homem e também não deve ser só a mulher. Pode acontecer que a mulher procure o homem, ele às vezes pode até não estar com muito desejo, mas suprir a necessidade dela. E pode ser que o homem procure a mulher e às vezes a mulher não esteja com muito desejo, mas ela suprir a necessidade dele. Então não existe essa questão de dizer que tem que ser sempre o homem. A Bíblia não dá apoio para isso. Isso é uma questão cultural e que o homem, né, porque é o alfa, como eu disse antes, não, só é eu. Tu me procurou hoje? Não, eu não te procurei. Quem deve te procurar sou eu. Negativo. Eu não entendo dessa forma. E lembrando que o sexo traz uma conexão dos cônjuges. E essa conexão, para ser eficaz, os dois têm que se utilizar do desejo e da vontade e do dever para o ato sexual. Se você concorda comigo, deixa aí o comentário, tá bom? Comente aí o vídeo. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.